Bom dia, 26 de novembro de 2021, começamos a nossa reflexão diária de hoje, agradecendo sempre a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de nós estarmos encarnados, mais esse dia que já amanheceu, por essas bandas do planeta Terra. Gratidão, Mestre Jesus, gratidão por tudo, por ter estado entre nós, em corpo e hoje em espírito e verdade. Permanece junto de nós, coordenando as falanges do bem no planeta Terra. Gratidão, gratidão por tudo. E assim começamos a nossa reflexão de hoje, com a graça do Cristo. Que assim seja. Hoje um pouco diferente, na verdade nós está aparecendo hoje ao vivo, nós gravamos ontem essa apresentação, essa reflexão, e hoje vamos fazer um pouco diferente, né? Essa reflexão de hoje é o retrato da palestra da nossa exposição que a gente fez quarta-feira de noite na nossa casa de Natanael. E a exposição nossa, que nós nos esforçamos para colocar o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. E na primeira item do capítulo 2, Kardec transcreve os versículos 36, 37 e 33 do capítulo 18 do Evangelista João. E ele diz assim: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E aqui é interessante esse diálogo entre Pilatos e Jesus, porque em nenhuma passagem de Jesus ele transpareceu que o seu reino seria da terra. Pelo contrário, ele sempre respeitou, e ele, seu rei Jesus, respeitou os conquistadores romanos da época, desde do momento, né, que ele esteve entre nós, desde que ele encarnou. Mas teve um momento que os fariseus, os saduceus, os fariseus principalmente, que se achavam, né, que eram os doutores da lei, que foram tentar Jesus para ver o que ele falava sobre a questão da cobrança de impostos. Levaram uma moeda para ele, Jesus olhou para eles, pegou a moeda. O que está impresso nessa moeda aqui? Ah, o rosto de César. Jesus levantou para cima e disse: Olha, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele deu uma lição de moral nos doutores da lei daquela época, pois eles não imaginavam a resposta de Jesus. E ele sempre disse, através das parábolas, que o reino dos céus, ele sempre falou, pelo menos em duas parábolas, né? Ele sempre disse assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, ou o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu pela manhã para contratar trabalhadores para a vinha. Então Jesus sempre falou do reino dos céus para nós. Aliás, ele falou, os discípulos não creram nele, né? Não creram, não acreditaram,
né? Tanto é que aquela que não foi discípula, que não está nos evangelhos consideradas como discípula de Cristo, mas ele a considerou discípula de Cristo, Maria Madalena. Foi a primeira, uma das primeiras, junto com Maria de Nazaré, que esteve no túmulo, viu Jesus, não pôde tocar porque Jesus disse para ela, olha, ainda não fui para o meu Pai. E após um tempo, a gente não sabe precisar, ela foi falar para os discípulos, ela saiu dali e foi falar para os discípulos, olha Jesus, todo mundo choroso, todo mundo preocupado, onde será que está Jesus? E ela chegou assim no meio da reunião deles, Jesus está vivo. Eu fui no sepulcro dele, e não encontrei o corpo dele. Encontrei ele, né? E falou comigo. Eles olharam para elas, para Maria, está nos tirando? Mais ou menos assim, né? E Jesus, um certo tempo depois, que aí sim eu não sei precisar, ele apareceu para eles, para os discípulos. E Tomé, olhando para eles, né, olhando para Jesus, disse, olha, não sei, eu ainda não acredito. Jesus olhou para Tomé, vem cá, Tomé, toca aqui nas minhas feridas. E Tomé caiu aos prantos, pedindo perdão a Jesus. E quantos de nós, né, ainda hoje somos iguais a Tomé? Tomé teve oportunidade de tocar, de ver, de sentir. E nós temos as lições, os exemplos do Cristo. Então, ele disse que o reino dele não era desse mundo. E ele provou que o reino dele não era desse mundo. Porque ele esteve em espírito no meio dos apóstolos. E continua entre nós. Jesus não vai voltar. Jesus não vai voltar. Jesus está junto conosco há mais de 2000 anos, nessa nossa estrada de evolução. Por isso, é uma bênção ter esse esclarecimento da palavra do Cristo, ter esse conhecimento da palavra do Cristo. E ele, né, conformando o seu ensino com o Estado nosso da época, não julgou conveniente dar-nos a luz completa, percebendo que nós ficaríamos deslumbrados, visto que não a compreenderíamos. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura, apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Jesus nos trouxe uma revolução no pensamento, desde quando ele pronunciou a palavra Pai, referindo-se a Deus. Neste momento, estava implantado na terra o reino de justiça e de amor. Justiça, porque somos todos filhos, filhas de um mesmo Pai, criadas com os mesmos direitos e deveres. Não há privilégios e nem castigos. A cada um será dado segundo suas obras. E amor, porque como filhos do amor maior, trazemos em nós esta centelha divina que só se desenvolve à medida que nós, os seres humanos, propiciemos uns aos outros e a todos os seres da criação condições de segurança, de respeito e de aprendizagem. Então, Moisés, né, trouxe o Deus único. E os judeus já discutiam isso no Templo de Jerusalém, o templo que Jesus disse que seria, não ficaria de pé, né, por conta do covil de ladrões que tinham transformado. Mas o que importa aqui é que o pessoal já discutia, os judeus da época já discutiam o Deus único. E todos vinham falar com os judeus sobre o Deus único. E Jesus trouxe mais, além do Deus único, ele trouxe a igualdade perante a justiça. Somos todos iguais, porém, cada um vai receber segundo suas obras.
Essa é a justiça de Deus. E o amor, porque nós temos um amor que é essa centelha divina, basta nós cultivarmos. Então, o Espiritismo, né, veio completar neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando nós, os homens, a sociedade da época, os seres humanos, já se mostravam maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigos de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares, os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. A mentora de Divaldo, a Joana de Ângeles, nos explica que Jesus foi a ponte entre esses dois mundos. Na verdade, o reino dos céus começa aqui, neste mundo, pois é o reino da revolução, da evolução do espírito imortal. Aqui é que nós somos testados, na nossa fé, na nossa crença, e fazemos os devidos reajustes de existências passadas. Então, o Espiritismo veio dissipar esse abismo que havia entre esses dois mundos. Esse mesmo abismo, muitas vezes acentuados pela ciência oficial, que desconhecia as realidades espirituais, preocupando mais com o mundo material, a ciência, do que com o mundo espiritual. No próximo slide, nós veremos nos próximos slides, na próxima explanação, nós veremos aonde está o que Jesus nos disse na Bíblia. Está em João, capítulo 15, capítulo 14, ou melhor dizendo, versículo 15, 17 e 26. Ele disse, e João transcreveu: se me amais, observareis os meus mandamentos. E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, Consolador, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Não vos deixareis órfãos, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai em meu nome vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai em meu nome vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Olha, essa é uma verdade que a doutrina espírita nos traz. Então, nós podemos ser vistos como presunçosos, porque nós dissemos que a nossa doutrina é a terceira revelação. Moisés é a primeira revelação, Jesus é a segunda revelação, e o Espiritismo, o Consolador prometido, ali nesse versículo de João, explica e diz que Jesus enviaria um Consolador. E nós dissemos que é o Espiritismo. Agora, não no sentido de ser melhor do que em nenhuma outra crença cristã. Agora, que o Espiritismo consola, isso ele consola, porque é uma maravilha uma mãe saber, por exemplo, que quando seu filho parte para a pátria espiritual, ele continua, o seu espírito continua, a vida continua. Ela, se tem a bênção, consegue se comunicar com ele. Nós vamos receber segundo as nossas obras. Não tem aquele Deus que castiga, que pune, aquele Deus vingativo. Então, as nossas existências são solidárias. Isso quer dizer o seguinte,
que se não tem castigo, não tem méritos, tu vai receber segundo as tuas obras. É simples assim. Então é um consolo a doutrina espírita. Agora nós não somos melhor do que ninguém no planeta. Que temos que viver como vivem os seres humanos da nossa época. Temos. Agora temos que nos preparar, nos preocupar com a parte espiritual. Tudo aquilo que Jesus nos disse. Aprender a amar como ele amava. Aprender a perdoar como ele perdoava. Nos esforçar para seguir o seu reinado aqui na Terra, enquanto ele esteve aqui, trazendo essas lições para nós. Que o reinado dele não é aqui na Terra, o reinado dele é na pátria espiritual. Tanto é que hoje ele é hoje, e desde o início do planeta, vamos combinar, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já estava na construção do planeta Terra. E hoje ele é o governador do planeta. O governador espiritual do planeta. Coordena as falanges do bem em todo o planeta Terra. E nós estamos devagar, passo a passo, caminhando para sairmos de provas e expiações para chegarmos ao planeta de regeneração, onde nós estaremos regenerados, nós espíritos. Vai depender de nós, depende só de nós, não depende do outro, né? E aqui eu trago alguns exemplos. A gente tem vários exemplos no nosso globo, no nosso planeta, de reis que a gente intitula sem nunca ter sentado, sem nunca ter botado uma coroa na cabeça, né? Roberto Carlos, Xuxa, Pelé, são os reis. E por que Jesus não é nosso rei, né? Claro que é, né? Então, o Kardec diz assim, que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na Terra não terá ele uma realeza? Pergunta de Kardec. Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele e aquela que por seu gênio ascende a primeiro plano numa ordem de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Roberto, Xuxa, Pelé. Por que Jesus não? Jesus foi tão importante, mas tão importante, que ele dividiu a história antes e depois dele. Por que será? Porque ele nos trouxe lições de fraternidade, de amor e de caridade. Fundamentalmente, nós temos que nos esforçar para seguir o seu exemplo. Então a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização nossa, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles, nós, a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento da vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estado num país. Com o advento do Espiritismo, nós entendemos que aqui nesse planeta é uma passagem e que não nos devemos apegar demais com os bens terrenos. Agora, nós também dissemos que devemos viver como vivem os seres humanos de nossa época. Então, não temos temas tabus ou proibidos dentro da nossa escola do Espiritismo. Nós apregoamos que nós temos que nos esforçar para ser o mesmo na casa espírita, no sindicato, no partido, na associação de bairro. Enfim, aonde a gente estiver inserido, nós devemos levar os postulados de Jesus. Amar o próximo como ele nos amou. Melhor dizendo, fazer ao próximo tudo aquilo que a gente quer que o próximo faça conosco. É essa
É a nossa tarefa, é a nossa lição do dia a dia. Acender a nossa velinha e levar luz, um pouquinho da nossa luz. Tá certo que não é aquela luz, né? Mas é um palitinho de fósforo que já ajuda, que já amplia os conhecimentos e dissipa as trevas. Porque como é maravilhoso a gente saber que a gente vai continuar, né? A gente vai permanecer. O espírito é imortal. Nós vamos voltar quantas vezes for preciso para cá, para esse planeta, ou para outro planeta, de acordo com o nosso grau evolutivo. Para quê? Para a nossa evolução. Essa é a lógica do ensino do Cristo. Não tem sentido tu viver uma existência só e lá no final dos tempos tu esperar Jesus, que ele nunca foi, ele sempre esteve conosco, nos julgar. Não tem, não existe. Respeitamos quem continua pensando assim, como nós lá na época de Moisés. Respeitamos. Até porque a gente diz o seguinte, que na pátria espiritual não é a crença, não é as palavras que valem, é o tanto de bem que tu fez aqui, no planeta Terra. É isso que vai mandar. Então, continuemos na nossa lição, no capítulo 2 do Evangelho. Então, a morte, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. A escola cristã do Espiritismo veio nos dar um alento, pois tínhamos a ideia de um Deus vingador, que se tu pecasse ou cometesse faltas, tu ia para as labaredas do inferno. Ou se tu te comportasse, ia para uma beatitude no céu, que ficaria lá por muito tempo, que muita gente já estava dizendo, não, se é isso que vocês estão dizendo, eu prefiro ir para as labaredas, porque tem muito mais movimento, né? Agora, compreendemos que Deus é justo, é bom e misericordioso, pois ele nos criou todos simples e ignorantes e nos dotou do livre-arbítrio. E em cada um de nós, como eu já disse, temos uma centelha divina do bem. As nossas existências são oportunidades para a nossa evolução, até nós chegarmos na perfeição relativa. E não tem essa de descanso em paz. Ah, Paulo, quando tu partir para a pátria espiritual, eu desejo que tu descanse em paz. Tá bem, eu vou ficar um tempinho ali me adaptando. Mas eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar sendo Paulo, fazendo o que eu faço. Fazendo o que eu faço sempre. E queira Deus eu continue. E tenha muita proteção, né? Que a gente continue nessa toada, né? De levar o bem, fazer o bem e procurar sempre aprender, sempre conhecer mais coisas, né? Então a gente vai continuar sempre trabalhando. Sempre. Não tem descanso em paz, não tem beatitude e não tem labaredas. Tem regiões, como no nosso lar, que tu vai passar, regiões que tu fez jus a estar naquelas regiões. Agora, no momento que tu reza, que tu pede, que tu desperta, vem um anjo, vem uma mãe, vem um irmão, vem um tio, sei lá, um espírito que tu ajudou aqui na Terra, te auxiliar e te estender a mão. Vem não, meu irmão, vamos lá que chegou o teu momento. Vamos fazer um novo recomeço. E aí tu recomeça de novo. Essa é a justiça divina. Essa é a justiça divina. Que é a nossa escola do Espiritismo, humildemente, desde 1857, com a codificação da doutrina espírita por Allan Kardec,
e com a ajuda importante de sua esposa, Amélie, nós nos debatemos, conversamos, discutimos, entendemos, compreendemos e nos esforçamos para explicar não, para explicar também, mas para aplicar no nosso dia a dia. Porque, como eu já disse, né, o que vai demandar o nosso futuro é as nossas obras, é a nossa plantação. Se tu plantou coisas boas, tu vai continuar colhendo coisas boas e plantando coisas boas. Agora, se a sua plantação foi atrapalhadinha, a tua colheita vai ser atrapalhadinha. É a justiça divina, né? Então, continuando, aquele que se acha no interior, olha Kardec dando um exemplo, né? Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande, né? A gente está numa cidadezinha pequena lá. Assim os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre, do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. E é um fato isso, né? A gente, quando tem uma visão, uma lupa na nossa existência, né? A gente, por exemplo, da nossa mãe, a gente diz, eu digo, e dizia e digo, que essa existência foi uma existência exemplar para nossa mãe, né? De reparo, de reajuste, sim, foi. Mas foi exemplar, ela se dedicou aos filhos, criou os filhos, né? As filhas também, claro, né? E foi uma esposa exemplar. Agora a gente não sabe o histórico do espírito Célia Alves de Farias. Quantas encarnações antes dessa ela teve? Quantas existências ela teve? Nessa foi importante, foi bueno. Então ela, nessa existência, ela plantou muito, plantou bem, plantou coisas boas, fez os seus devidos reajustes. E continua sendo a Célia. Só que quando foi para a pátria espiritual, ela se abraçou com o seu passado de espírito, com as suas existências. E queira Deus, ela continue sendo a Célia de sempre ajudando o próximo. É assim conosco. É assim vai ser conosco quando a gente partir para a pátria espiritual. E que consolo isso traz para nós. Nós só não vamos estar aqui, claro que nós vamos ter saudade, né? Os nossos entes queridos vão ter saudade, vão ter preocupação, né? Porque não vamos ver todos os dias. Mas eles vão saber que nós estamos vivos, mais vivos do que nunca, na pátria espiritual, na outra sala, como eu digo. Então percebe, que grandes e pequenos estão confundidos. Como a gente sobe num cume de uma montanha, percebe que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas, sobre um montículo de terra. Que proletários, trabalhadores e potentados são da mesma estatura, são de carne, de osso, de sangue. E lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. É as nossas quisiras do dia a dia, né? É as nossas brigas. Ficam tudo aqui, é as disputas pelos inventários, pela herança, né? Fica aqui, e nós somos todos iguais, iguais. O que nos diferencia, eu, do que aqueles que estão nos assistindo e vão nos assistir, é as virtudes, é as obras no bem que nos diferenciam. Porque nós, eu, tu, fomos criados simples e ignorantes, no sentido de não conhecer as coisas. Fomos dotados de livre-arbítrio para fazer o bem ou para fazer o mal. Se tu for por esse caminho, tu vai te acertar com a justiça divina.
Se tu for por esse outro caminho, tu vai continuar semeando coisas boas, colhendo coisas boas. É isso que a nossa escola nos diz. E é muito bom crer, e a ciência cada vez está provando mais que a vida continua, o espírito continua. As relações com a pátria espiritual estão cada vez mais vindo à tona, né? E a crença na vida futura, na pátria espiritual, na vida, na pátria espiritual, a vida após a nossa estada pequena aqui, que é pequena, né? Uma existência de 80, 90 é um piscar de olhos, né? Seguindo na lição, então, se toda a gente... Aí tem um pensamento equivocado, que alguns pensam assim, ó, que Kardec nos traz aqui. Se toda a gente pensasse dessa maneira, preocupações somente com a pátria espiritual, dir-se-ia que tudo na Terra periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Kardec diz, não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar. E embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Então, afastemos esse pensamento equivocado das nossas lides do nosso dia a dia. Nós devemos viver como vivem os seres humanos da nossa época e não dar mais valor àquilo que é temporário. O que é temporário? A nossa estada aqui, a nossa estada nesse planeta. Agora nós temos que viver bem. Nós temos que levar positividade a todos e a todas. Embora a conjuntura nos diga que está difícil, a carestia, o preço das coisas sobe todo dia, e a gente diz, vai passar, vai passar. Claro, sempre depende de nós, dá uma forcinha para que essas coisas passem. Então, esse pensamento equivocado, nós temos que nos livrar dele. Porque nós sempre vamos procurar o bem para todos os seres humanos da nossa época. Nós só não podemos dar mais valor às coisas passageiras. Porque dinheiro, posse, terra, tudo fica aqui. As brigas, as quisiras que tu tem no dia a dia, tudo fica aqui nesse planeta. E tu leva o que tu aprendeu dessas quisiras aqui. Tu leva para a pátria espiritual aquilo que tu aprendeu. Se tu aprendeu a ter tolerância, a perdoar ao teu irmão, à tua irmã, aqui, nesse planeta, é o que tu leva. É o tanto de bem. Aí não interessa se tu é espírita, se tu é católico, se tu é budista, se tu é umbandista. É o bem que tu faz. Simples assim. Essa é a justiça divina que a nossa escola do Espiritismo diz. Né? Para todos os encarnados aqui no planeta Terra. Então, Deus conseguintemente, né, falando sobre os bens aqui da Terra, não condena os gozos terrenos, ele condena sim o abuso desses gozos, com detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Devemos então viver com equilíbrio e não dar mais valor ao ferro e ao ouro do que às virtudes que devemos nos esforçar para conquistar, pois estas nós levamos. O ouro, o ferro ficam. Virtudes que devemos conquistar: o amor ao próximo, o perdão, a paciência, a compreensão e tantas outras. É só seguir o que o homem de Nazaré trouxe para nós. Esse Espírito que encarnou em Nazaré trouxe para nós, Jesus. É só nos esforçar para segui-lo. É fácil? Claro que não é fácil, mas devemos nos esforçar.
Então aquele que se identifica com a vida futura se assemelha com um homem rico, que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre, se assemelha ao pobre, que perde tudo o que possui e se desespera. E é um fato, né? Nós trazemos as duas formas de fazer a caridade moral e a caridade material. A caridade moral é a ação. O que é uma ação? Uma ação boa. É um bom exemplo que tu deixe para o teu filho, para a tua filha, para os teus companheiros de trabalho, aonde quer que tu esteja. Tu faça uma ação moralizante, vamos dizer assim, que te confie uma soma de dinheiro para tu administrar, que tu administre, sim, fazendo como o servo que cuidou do talento e fez frutificar o talento. E uma caridade material é desde uma doação de uma, vamos dizer assim, esmola ou ajuda para um ser que está na sinaleira, ou participar de uma campanha no centro espírita, na sua religião. Então, aquele que tem esses conhecimentos sabe que lutar todos os dias para ganhar o pão com honestidade, sem explorar os nossos irmãos de caminhada, ele tem esse conhecimento, nos esforçando para aplicar tudo o que Jesus nos deixou de ensinamentos, praticando a caridade, como nos mostra, como nós falamos há pouco. E é isso, devemos nos esforçar para praticar o bem, para fazer a caridade. Até porque a nossa escola do Espiritismo, a nossa doutrina espírita não diz que fora do Espiritismo não há salvação. Ela diz que fora da caridade não há salvação. Então, assim como Jesus trouxe uma revolução no pensamento humano, a nossa escola traz uma revolução na questão da caridade. Ela não diz que a caridade é só os espíritos que farão. Não. A caridade nos une, espíritas, adventistas, católicos, judeus, ateus. Essa é a nossa ponto de união, fazer o bem, seguir os exemplos do nosso mestre. É o que ele nos deixou, né? E no final do capítulo 2, temos um depoimento de uma rainha de França, que ontem eu falei, né, quarta-feira, melhor dizendo, eu falei na palestra e já tinha gravado aqui, que essa é uma rainha da França que já está na pátria espiritual. E eu não sei se eu trabalhei para ela, junto com ela, ou nas lides dela, porque se assim eu fiz, se eu trabalhei para ela, eu tenho muito ainda que resgatar nesse planeta e nas outras moradas do Pai, né? Eu falo da rainha Catarina de Médici, que viveu na França, e a gente, com essa lembrança, a gente não quer lembrar a atrocidade que foi na época da Catarina, que ela mandou para a forca, matou os protestantes, porque não seguiam a crença dela. E a gente não sabe se a gente não estava no meio daqueles soldados. E se a gente estava, a gente tem muito mais que resgatar. E por isso que a gente se lembrou dela, da Catarina de Médici. Que ela esteja em algum lugar na pátria espiritual, se reajustando com os seus atrapalhamentos do passado, assim como nós, né? Porque nós somos oriundos, como diz o nosso livro, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando foram formar a civilização, a população brasileira, na pátria espiritual, se não me falha a memória, foi Ilhéu, que foi
buscar nas regiões das trevas os seres que iriam encarnar aqui, no Brasil, para ter uma nova oportunidade e para ter um novo recomeço. E muitos vieram oriundos da Revolução Francesa e da noite de São Bartolomeu na França. A Revolução Francesa teve os lemas importantíssimos, que foi liberdade, igualdade e fraternidade, mas que muitos de nós nos perdemos. E com certeza não é a totalidade que está aqui no Brasil. Com certeza, alguns de nós estivemos nesses 2 episódios na França. Então ela começa o depoimento dela dizendo assim: o orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela, a riqueza, nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! E ela segue dizendo. E ela já tem, por essa compreensão aqui, ela já tem uma compreensão que talvez numa próxima existência ela vai batalhar por esses ideais que ela está dizendo aqui. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Aqui, como eu disse, a rainha já está começando a despertar. Ela já sabe como granjear um espaço na pátria espiritual, né? Ela já sabe quais são as virtudes necessárias para se granjear um espaço na pátria espiritual. Abnegação, humildade, benevolência, caridade e amor. E ela finaliza dizendo: correm todos os seres humanos por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem facultar acesso a essa. Kardec termina assinando uma rainha de França. Esse é o testemunho de um espírito que já está na pátria espiritual e que tem uma compreensão do que encontrou na pátria espiritual. Ela chegou na pátria espiritual como rainha. Ela pensou que seria recebida como rainha na pátria espiritual. E qual não foi sua surpresa quando também viu na pátria espiritual uma serva dela, acima dela, em melhor lugar na pátria espiritual. Aí ela começou a entender, né? Quais são as virtudes, que ela e que todos devem lutar para granjear um lugar nesse reino, que são a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência e o amor. É isso, meus amigos. Hoje nós vamos encerrando a nossa reflexão diária de hoje. Estamos gravando para apresentar pelo YouTube, pela nossa Rede do Bem, dia 26 de 11, porque temos um compromisso. Amanhã, por volta desse horário, e por isso está sendo gravada hoje. Então terminamos a nossa reflexão agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade. Essas ferramentas digitais que tanto têm nos servido para espalhar as sementes do bem
as nossas redes, para aquelas que possam acessar, possam tirar algum proveito para o seu dia a dia. Que assim seja. Isso aí, galerinha do bem. Vamos encerrando então a nossa reflexão diária de hoje.